E aí, Edson, Boa noite, André. Tudo bom? tudo jóia? Estamos de volta, hein? Isso aí, cara. Uma semana aí, uma Que semana bom que se deu certo. passou e muito assunto ficou no ar, hein? Muito assunto no ar. Muita coisa, foi muito rápido. Pois é, como a gente prometeu, então, haverá a parte 2 da nossa discussão, do nosso assunto, do nosso debate aqui a respeito de literatura e viagens, livros e viagens. Isso aí. E a gente veio coletando ao longo da semana, recebemos muitas mensagens pedindo para que a gente falasse de outras obras, muitas mensagens, inclusive ao longo da live anterior, a respeito de obras que são de lugares imaginários. A gente veio falando sobre viajar e conhecer lugares novos, e surgiu bastante a ideia da gente poder falar de lugares que não existem no mundo físico, no mundo real, ou não existem mais nesse mundo, mas lugares que podem ser visitados a partir dos livros, a partir das obras literárias, a partir de grandes leituras. E isso é uma coisa bastante interessante para a gente debater. Por quê? Porque quando você fala de leitura de livros, eu já disse isso na semana passada, a análise do espaço, onde se passa uma história, é um dos principais elementos para você analisar uma obra. Isso ocorre numa obra de cinema, cinematográfica, em qualquer outro tipo de obra, mas na literatura isso é uma coisa muito importante. O espaço geográfico onde se passa a história que você está contando. E nós decidimos hoje coletar aí diversas contribuições dos nossos seguidores para debater um pouquinho com todos a ideia de lugares imaginários. E recebemos várias perguntas desde segunda-feira para poder trazer para vocês um pouquinho sobre viagens a lugares que não existem, viagens que não dá, a lugares que não dá para você ir, a não ser que você leia um livro. Certo, André? Perfeito para pandemia, Pois é. né? Bom, primeiro que hoje eu acho que vai ser a experiência mais bacana, da parte técnica falando, né? O pessoal acho que acompanhou a primeira, viu que eu era marinheiro de primeira viagem. A primeira postagem de Instagram foi a nossa live. Pois é, mas a gente faz o que pode, Nossos equipamentos não são profissionais, mas não, hoje eu gosto de falar isso. Nós não eu temos já deixei nós não temos equipamentos profissionais, não temos grandes investimentos nessa parte, porém o nosso conhecimento, o nosso conteúdo é profissional e é especializado. Aí, hoje está mais legal. Prometo que eu não vou matar ninguém de jogo marítimo só porque a gente está falando de viagem, ficar mexendo no celular. Hoje está paradinho ali. Então tá bom, Edson. Você quer fazer a sua introdução? Depois Já está feita, eu sou meio sistemático, cara. Você quer introduzir alguma coisa para a gente? Pode falar, vamos lá. Eu peguei, só para eu não me perder muito, eu não me divagar muito aqui, eu preparei uma introdução. Nessa introdução já vou citar alguns livros e vai ser a linha que eu vou conduzir minha fala hoje aqui, tá bom? É claro que depois, como toda conversa, a gente vai devagar, mas como toda boa conversa, né? A gente sai um pouco do tópico inicial, mas eu acho só para centralizar minha fala um pouco aqui. A ideia é se espalhar o primeiro livro, com certeza, né? O primeiro livro que eu separei aqui é do Mário Vargas Llosa, o escritor peruano, ganhador do Nobel, né? E ele é crítico literário também. Ele escreveu uma obra chamada A Verdade das Mentiras. E nesse ele fala um pouco sobre os livros que influenciou ele como escritor. E eu lembrei de ti, porque eu sei que você gosta do Dublinenses, né? Você falou na aula passada, na live passada, ó, o professor aqui, não tira. Eu vou falar sobre essa questão de aula daqui a pouco. E uma das obras citadas é Dublinenses, né? E eu achei bacana porque ele faz um prelúdio explicando o porquê do título, A Verdade das Mentiras, né? E ele conta um pouco sobre a história, né, das colônias hispano-americanas, ele como um peruano, e ele diz que durante o período da Inquisição, a igreja proibiu a publicação de romances nas colônias espanholas, porque eles diziam que eram prejudiciais à saúde espiritual dos índios, né? E ele disse, olha, na verdade eles foram muito espertos nisso, né? Porque mentindo, essas obras elas expressam uma verdade curiosa, que só pode ser expressa secretamente de forma disfarçada, né? E aí ele coloca que os homens não estão felizes com sua sorte. Quase todos, ricos ou pobres, grandes ou medíocres, famosos, desconhecidos, gostariam de ter uma vida diferente daquela que vivem. A gente não se contenta com a nossa realidade, né? E a gente sente que tem algo de errado com o mundo.
não adianta, a gente pode ser casado com a mulher mais maravilhosa do mundo, nós somos afortunados nessa área, né? Temos filhos lindos, se ter uma profissão que a gente ama, mas sempre a gente sente que falta algo. E ele diz que para apaziguar essa falta, nasceu a ficção. Então, primeiro que fica aí essa questão da verdade que há nas mentiras. Que na verdade ele diz que não é uma mentira, é uma forma que a gente só consegue dizer a verdade através da ficção. Segundo livro, Edson, que o Mário Vargas Llosa é mais conhecido, esse que eu vou citar agora não é tão conhecido. Esse livro, ele não foi traduzido para o português, pelo menos eu não achei, mas é de um cara muito interessante chamado Paul Tournier. É um médico suíço que foi um dos precursores dessas terapias holísticas, de tratar o homem não só do aspecto físico, mas também do lado espiritual e do lado psicológico, né? Quando ele descobre uma doença. Certo. E esse livro, para mim, cara, com certeza, se eu pudesse colocar no top 5 meu, estaria entre os top 5. Chama O Homem em Seu Lugar. Foi um livro que eu me identifiquei muito. E eu vou ler. Eu acho que a melhor parte é eu ler e vocês vão entender o porquê que eu vou trazer ele para a conversa. O que ele coloca no livro? O homem tem necessidade de um lugar, necessidade vital. De onde vem essa necessidade? Eu acho que manifesta precisamente a necessidade de viver, existir, de ter um lugar na vida. A vida não é uma abstração. Existir é ocupar certo espaço vital, ao qual se tem direito. Angústia que todo homem carrega em maior ou menor grau dentro do seu coração. Encontrarei meu lugar no mundo? Eu vou me sentir sobrando? Serei bem-vindo ou rejeitado como intruso? Né? E então ele coloca que a vida, na verdade, é uma sucessão de busca por lugares. E de pouquinho em pouquinho a gente conquista lugares. Ele diz que o primeiro lugar nosso no mundo é o útero materno. Né? E aí ele, como um terapeuta, né, não só físico, mas também da alma humana, ele diz que as pessoas que não são aceitas nesse primeiro lugar, que é o útero materno, que são rejeitadas pela mãe, são pessoas sem raízes, que têm dificuldade no futuro de viver uma vida com raízes, né, de se firmar em alguma coisa. Então são essas pessoas que têm dificuldade de se formar numa profissão, em relacionamentos, né? E é bem bacana, porque antes de Bauman, né, ele já falava muito da questão do líquido. E ele faz uma alegoria que para você galgar outros passos na vida e conquistar outros lugares, você tem que partir de um lugar sólido, né, de um lugar conquistado. E aí ele coloca a alegoria, não dá para você saltar, né, ou pular de um líquido. Então, trazendo para a nossa conversa, então a necessidade da gente conquistar e descobrir esses lugares para nos constituirmos como pessoa, como ser humano. E aí tem aquela frase, né, que eu mandei para você de madrugada, acho que no dia depois da nossa conversa, né? Isso. E eu falei, poxa, olha, eu li isso agora, né, que é de um outro autor que eu gosto muito, que é um teólogo que faleceu, acho que o ano passado, ou retrasado, mas é um cara muito... Para você ter uma ideia, um dos melhores amigos dele era o Bono Vox. O Bono Vox adorava esse cara. Então você coloca lá, Eugene Peterson e Bono Vox, você vai ver o Bono na casa dele. E ele foi num show do Bono, ficou no camarim, foi convidado pelo Bono, ele nem sabia quem era o Bono. A gente vai descobrir histórias, então, né? É muito massa, cara. Se você puder depois você coloca Eugene Peterson e Bono Vox. O pessoal coloca aí. E aí eu vou ler só essa frase dele que complementa a do Paul Tournier, né? Começamos a descobrir quem somos quando percebemos onde estamos, né? Então a ideia de a gente precisa desses lugares para nos constituirmos como pessoas, inclusive dos imaginários, né? E para acabar, para não ficar uma introdução muito longa, eu trouxe, aí esse eu já vou mostrar. Os outros eu não mostrei porque eu só tenho livro digital, mas eles estão disponíveis no Kindle, tá? Também. Agora, na live passada nós falamos do Joseph Campbell, né? Isso. Que você gosta por conta do Star Wars, e a gente falou sobre o ciclo do herói, né? A questão da jornada do herói. E o Joseph Campbell, ele compilou essa obra aqui, tá vendo para ver? The Portable Jung. Aí tá aqui, ó, o prefácio do Joseph Campbell. Então o George Lucas foi inspirado no Joseph Campbell e o Joseph Campbell se inspirou no Jung, né? E a tal da mentoria, os mentores da vida de todos, não é? Os mentores. Então, em um dos textos aqui, né, selecionados pelo Joseph Campbell para esse The Portable Jung, ele fala um pouco sobre a questão do inconsciente coletivo, né? Que é da ideia dos arquétipos, dessas imagens inconscientes, né, que nós temos,
que são herdadas pelos nossos ancestrais, né? Uma questão, ele coloca como um estudioso, um cientista, algo biológico, né? Nada no âmbito espiritual, religioso, apesar dele não descartar esse âmbito como Freud fez, né? Por isso o motivo da briga entre os dois, da cisão entre os dois. E aí ele coloca que o ser humano ele nasce com muitas predisposições para pensar, entender e agir de certas formas, né? Que são esses Correto. arquétipos. E como a gente vai falar de obras ficcionais, né? Esses arquétipos estão muito dentro delas, né? E dentro da nossa conversa eu vou trazer esses aspectos. Então, resumindo, por que eu trouxe esses 3? Eu coloquei aqui 3 pontos para resumir tudo. Esse mundo real não nos basta. A gente sente que tem algo incompleto, a gente está sempre buscando algo. Daí a necessidade de inventar outros através da ficção. O ponto 2, a vida é uma sucessiva conquista de espaços, inclusive imaginários, né? A gente precisa conquistar esses espaços também dentro da ficção, dentro da literatura. E para acabar, aí eu volto a bola para você, a ficção não é um lugar seguro para onde fugimos de nossos monstros, né? Muita gente acha que literatura é escapismo. Ela é terreno de batalha onde os confrontamos. Eu só chamo então eu vejo de muito escapismo isso. se você está viajando numa praia deliciosa no Nordeste e você senta para ler um livro. Mas a hora que entra no livro, não é escapismo. Porque eu acho assim, a gente é terreno onde a gente vai brigar contra os nossos monstros. Eu falo que literatura não é para os fracos, não é para os faint-hearted. Pois né? é, você falou, tocou em alguns pontos da psicanálise e inclusive a gente tem até gente lembrando aqui a respeito do Joseph Campbell, do Poder do Mito. A gente falei numa live no mês passado a respeito da jornada do herói. É bastante interessante isso, porque a gente toca na psicanálise e a base da psicanálise lá atrás vindo de Freud, e eu utilizei alguns desses fundamentos para minha dissertação no mestrado. Meu mestrado foi de verdade, já em tempo, né? Então, bem lembrado, né? Foi apreciado por 2 bancas, então é original, né? Então, assim, a base da psicanálise freudiana, que é, na verdade, a base de qualquer psicanálise, o que ela vai dizer, né? Nós precisamos de histórias, nós precisamos de narrativa. Isso é uma necessidade fisiológica do ser humano. Essa é a base da teoria dos sonhos, da explicação dos sonhos. Nós criamos narrativas enquanto dormimos. Nós damos formas a elementos que estão perdidos ao longo do nosso dia. Nós recolecionamos esses elementos, juntamos e transformamos em uma pequena narrativa. Isso Freud disse, e foi o primeiro cara a explicar isso quimicamente, um processo que ocorre no nosso cérebro. E isso está muito ligado ao nosso poder de criar narrativas, a contar histórias. E aí tem esses diagramas, esses paradigmas, que é, por exemplo, o poder do mito, certo? Sim. Pois é. Então, voltando a falar disso um pouco, então a gente tem essa questão de criação de lugares, criação de elementos, criação de histórias. Então não estamos falando tanto de heróis hoje, mas estamos falando de lugares. E por atiçarem tanto o nosso imaginário, esses lugares, é muito comum que esses paraísos, ou não paraísos, mas esses lugares geográficos imaginários na literatura de ficção, eles sejam também muito objeto de criação artística por parte do cinema. Até que todos esses livros, quase todos que a gente vai falar aqui hoje, tem obra de filme ou de série em algum lugar, e às vezes várias repetições, ou obras que ficaram clássicas ao longo do tempo. E eu vou dar um exemplo, já vou inclusive entrar no meu primeiro exemplo, que é o exemplo da Alice. A gente fala de Alice no País das Maravilhas, tem uma versão linda aqui da década de 2000, já é bem recente, mas é um livro do século XIX, certo? Eu falo da Alice porque Alice no País das Maravilhas é o principal, mas tem Alice através do espelho. Então, o que é interessante falar? Esse livro é do século XIX e até hoje ele não deixou de ser editado nenhuma vez. Até hoje ele é editado continuamente desde que ele foi lançado. Isso quase não acontece com um livro. Porque ele traz, o que a gente fala aí, já falando um pouquinho de livros em tom de curiosidade para todos que estão assistindo, Alice é uma das primeiras expressões que a gente tem na literatura do nonsense. O nonsense, hoje tem série de TV, tem filme, tem 1000 coisas diferentes, mas na literatura, como obra, como criação artística, de ficção, foi uma das primeiras vezes que apareceu. O nonsense, você tem uma menina que que passa por um buraco da toca do coelho e cai num mundo que tudo é diferente, é uma louca de uma rainha de copas, que quer que todas as rosas sejam pintadas de vermelho, e enfim, tem um mundo louco lá dentro, e quem estudou essa obra a fundo diz que na verdade temos um lugar geográfico criado, um lugar geográfico inventado, novo a partir do nada,
fictício. Porém, quem conhece bem a cidade de Oxford, diz que vários lugares de Oxford são, na verdade, elementos que estão nos lugares da obra da Alice. O escritor, né, o escritor da Alice, o Lewis Carroll, ele viveu por lá e muitos lugares específicos da cidade são representados como lugares da Alice. Eu já estive em Oxford, mas eu não consegui identificar nenhuma dessas coisas. Os lugares. Você não achou o buraco da Toca do Coelho, não, né? Tem um lugar que é onde é o buraco que ela passou. Existe esse lugar lá. Nem quando você saiu daquele pub com a Cíntia, você não achou o buraco do Toque do Coelho, não? Não achei. Oxford, para falar que tem uma biblioteca maravilhosa, eles chamam de Bodleian. Porque diferentemente da cidade de Cambridge, que você tem 100 bibliotecas espalhadas ao longo de toda a cidade, Oxford concentra tudo numa biblioteca só. E todos os livros publicados no mundo vão para lá. Tem um exemplar enviado para lá. E então vale a pena, se alguém um dia tiver a chance de conhecer Oxford, vale a pena visitar Bodleian Library, que é a biblioteca da cidade de Oxford. Enfim, vamos voltar ao nosso assunto, André, vamos lá, seguindo. Bom, pegando o gancho, Carol, não combinamos, mas deu certo. Eu vou falar de Oxford agora também, daqui a pouco. Eu selecionei eu vou para Crônicas de Nárnia. Eu gosto muito do C.S. Lewis. Ele tem livros de apologética muito bons. Ele é um intelectual, um linguista como a gente, né? Filólogo, então tem muita coisa interessante no âmbito acadêmico que ele deixou. Era professor de Oxford, né? Foi professor do departamento de letras de lá, de letras clássicas. E eu vou falar um pouquinho sobre o Crônicas de Nárnia, né? Que é o clássico mais conhecido dele, que foi adaptado para o cinema. Eu não sei, pouca gente conhece o livro que não foi para o cinema ainda, que é chamado de O Sobrinho do Mago. Que na sequência de publicação é o terceiro livro, mas na história é o inicial. É quando ele conta a criação de Nárnia, né? E eu não sei quantos leram aí, se tem alguém que está acompanhando que já leu, mas é bacana porque é uma cena muito linda. O Aslan, ele cria Nárnia cantando, através da palavra. E o autor, né, o C.S. Lewis, ele conta isso de uma forma, cara, muito tocante. Então, quem não leu, vale a pena ler. Eu curto muito, tem muita gente, eu trouxe vários aqui, eu vou falar de Pequeno Príncipe hoje, eu vou falar de Crônicas de Nárnia, de Senhor dos Anéis, vamos passando, a de Harry Potter, então tem muita gente que acha que essas literaturas infanto-juvenis são só, mesmo Alice, né, na época que foi escrito era um livro de criança, um livro infantil, e a gente sabe que de infantil essas obras não tem nada, né, as temáticas que são abordadas. Então fica a dica aí, eu tenho só um livro digital, por isso que eu não vou mostrar aqui, mas Crônicas de Nárnia, O Sobrinho do Mago, que conta a história do comecinho do mundo de Nárnia. Ótima dica, principalmente essa parte. Anotem aí então, olha só, O Sobrinho do Mago dentro das Crônicas de Nárnia. Muito bem, muito bem. Isso. E aí eu falei para você que eu ia falar de Oxford, e eu deixei um ponto sem amarrar na minha fala da live da semana passada, que eu disse que o Chesterton tinha inspirado gigantes, né? Sim. E ele inspirou duas pessoas que se inspiraram naquela obra Ortodoxia para escreverem as suas obras de ficção, criarem os seus mundos. Um deles foi o C.S. Lewis, que escreveu Nárnia, pensando naquele capítulo da ética dos elfos, né, da Terra dos Elfos. E o outro foi o Tolkien. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas os dois eram parceiros de pub. Eles tinham um grupo, né, de intelectuais, os Inklings, que se encontravam numa época que eles mais se encontravam até 2 vezes por semana em um pub em Oxford chamado The Eagle and Child Pub. Aí eu fiquei intrigado, depois eu vou pesquisar porque Eagle e Child, né? Não tem nada a ver, mas... E eles se encontravam para falar de literatura e tomaram uma pint, né? Together. É só o que tá faltando aqui. Olha só. Não é? Eu falei, quando acabar isso, a nossa próxima live, né? No pós-pandemia, vai ser num pub. Né? Vamos marcar. Mas então fica a dica aí, né? Então, olha só que bacanas as referências, né? Eu já falei do Jung, que inspirou o Joseph Campbell, que inspirou o George Lucas, né? E na semana passada a gente mencionou o Chesterton. A gente está resvalando em George Lucas, não vamos aprofundar muito Star Wars, porque Star Wars merece uma live à parte, como já fiz e pretendo até continuar fazendo. Mas eu tenho uma dica pé no peito agora, né? De entrar chutando a porta. Se você quiser, a gente pode já falar dessa dica também, de lugares imaginários, que é aqui a Revolução dos Bichos. Olha, eu trouxe aqui um asterisco para a nossa live hoje. George Orwell, A Revolução dos Bichos. Muitos leram esse livro aqui. Eu trouxe outro aqui, ó. Vida.
Olha que coisa, meu Deus, a gente combinou uma pauta, Foi mas isso não combinado. foi combinado, hein? Esse livro não foi. Esse era surpresa. Esse era o meu, esse era o prêmio, era o filé mignon aqui. Você tem aí a criação da Granja do Solar. Eu adoro essa frase, né? Todos eram iguais, mas alguns eram mais iguais do que os outros. Isso aqui é um livro que não é muito longo, mas vale a pena ler. Ele traz uma crítica muito grande ao sistema comunista, ao sistema socialista de governo, sistema político, e como sistema, mostrando com a forma com que ele foi aplicado, como foi errada, porque na verdade o ser humano acaba tendo essa tendência à corrupção e a fornecer privilégios para uns e outros, e quem tem o intelecto mais apurado acaba sobressaindo, enfim. Muitas obras dele podiam ser citadas, Marcos Patrick, meu cunhado, participando, um abraço, dando sempre uma dica para a gente de algo mais aqui, ó. Certo? Realmente muito visionário, e fica a dica também para quem nunca leu, A Revolução dos Bichos. Tem paródias no cinema, em forma até de desenho animado. Vale a pena. E a crítica aqui é grande. Excelente. Sempre lembrando aqui a ideia, né? Todos são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. Isso é incrível, certo? Tinha uma lei incrível no lugar, que era 4 pernas é bom, 2 pernas é ruim. E isso acabava selecionando a sociedade para ser uma coisa igualitária. E você lembra no final o que os porcos tentam fazer, né? Aham. De Andrade Duas Pernas. Sem spoiler, mas há uma ironia gigantesca em tudo isso que acontece. Fica essa minha dica, então, aí um asterisco para a nossa live de hoje, A Revolução dos Bichos, uma viagem para um mundo imaginário bastante interessante para quem quiser se aprofundar um pouquinho na literatura. A literatura que não é difícil, ok? Sim. E aí eu vou antecipar, não peguei na sequência, o 1984 do mesmo autor, né? Sim. Eu acho que nessa época de newspeak, de fake news, quem cunhou fake news foi o George Orwell, né? O newspeak, quer dizer, as mentiras transformadas em verdade, que é o contrário do que a ficção faz, né? A ficção usa a mentira para falar a verdade, que é o que o Orwell fazia. Hoje em dia as pessoas dizem estar dizendo a verdade, mas contam só mentiras, né? Então fica a dica também, 1984, do mesmo autor. É uma preciosidade. Muita gente me escreveu, eu recebi mais de 30 mensagens de sugestões para nossa live, e a que mais repetiu, vai ter uma live à parte só sobre ela no futuro, mas não dá para deixar de falar, eu sou muito fã por conta da série de TV, mas me aprofundei na literatura, é a série Game of Thrones, Guerra dos Tronos. Eu tenho a coleção toda aqui, eu peguei o primeiro livro, que é o mais simbólico, que deu nome à série de televisão, que acaba sendo Game of Thrones, Guerra dos Tronos, mas para quem não sabe, Guerra dos Tronos é o nome do primeiro livro. São 7 volumes, só foi escrito até o 5º, ele está escrevendo o 6º agora, e se ele não morrer, porque ele já é bem idoso, a gente vai ter um 7º livro que já tem até nome. Portanto, a série de TV, que na verdade é uma trilogia chamada As Crônicas de Gelo e Fogo, também é uma tradução complicada, porque é a Song of Ice and Fire, que é uma canção, e a ideia da canção é muito importante. A ideia da canção é muito cara para toda a ideologia da série. E esse livro começou a ser escrito, essa trilogia começou a ser escrita na década de 90, em 1996 ela foi publicada. O primeiro livro levou 5 anos para ser escrito. E eu nunca vi a criação de um mundo tão grande, tão completo, um mundo imaginário, como a gente vê em Game of Thrones. Harry Potter se aproxima, mas eu acho que em Game of Thrones é gigantesca a criação narrativa que a gente tem de lugar, de espaços. Ele cria religião, ele cria língua, ele cria música dos personagens que vivem. É uma recriação da Idade Média em um outro mundo, e lá você tem até os fenômenos naturais são reinventados, até a biologia da vida nesses locais, que é o reino de Westeros. São 2 lugares, Westeros e Essos. Essos é um pouco menos presente, a história principal se passa em Westeros, certo? Mas Essos também é importante igual. Então você tem uma criação até de um mapa, uma geografia. É tão grande a criação de Guerra dos Tronos que você tem as famílias, as castas, você tem a geografia, os fenômenos naturais, as religiões, a língua. Tudo isso é criado em Guerra dos Tronos. Os livros são gigantescos. Os livros têm pelo menos 500 páginas, todos eles. E tem spin-offs saindo, já tem o Cavaleiro dos 7 Reinos, que é o que acontece antes de todas as histórias. Vale a pena falar de Game of Thrones. É uma série que eu recomendo, é uma série que não é uma série para crianças, é uma série para adultos, porque é uma série bastante violenta, uma série com temática bastante adulta, mas é uma série que dá para aprofundar.
E a HBO comprou a ideia, produz a série e exibe os episódios desde 2011, ela terminou agora, e eles precisaram finalizar a série sem os livros serem finalizados. Foi uma pena, eles acompanharam até o livro 3, o livro 3 foram 2 temporadas, temporada 3 e 4, chegaram ao livro 4, 5, e aí terminaram até a temporada 8 na televisão, independentemente dos livros, que na verdade eles criaram finais que não sabemos como serão nos livros. Né? Vale a pena ver a série? Não, vou aceitar a dica, cara. A série é muito premiada. Eu vou confessar, não li o livro e não vi a série. Como série vale a pena, ela é muito premiada. As primeiras 3 temporadas são fenomenais, depois ela perde um pouquinho o torque. Mas a gente não está muito falando de cinema aqui, apesar de sempre falar. A literatura vale bastante a pena, são pontos de vista diferentes. A história é contada do ponto de vista, cada hora do ponto de vista de um personagem diferente. Então o personagem aparece tipo 15 vezes ao longo da saga. A visão dele naquele episódio. Quem leu Raquel de Queiroz na literatura brasileira, por exemplo, Memorial de Maria Moura, cada episódio, cada capítulo do livro é um personagem que conta a história. Conta ou é na visão dele. É um narrador, né? Narrador que não é personagem, é um narrador observador, mas conta na visão de um personagem. Recomendo aí a leitura do livro. Leiam o primeiro volume, que é maravilhoso, e assistam a série. Não vai dar para parar mais, eu tenho certeza. É uma narrativa excelente, como tem muita gente contribuindo aqui. É um must see, como os americanos falam, não é? Tem que assistir. Fica a minha dica aí. André, vamos lá. Eu não assisti ainda, nem li o livro, cara. Então, ó, a gente falou de criação de mundos, agora eu falarei de um autor que criou planetas, né? Antoine de Saint-Exupéry, todo mundo conhece o Pequeno Príncipe, né? Quem já não leu, pelo menos conhece as frases, né? Os bordões que ele criou nesse livro. É um clássico que eu recomendo. Tenho certeza que a Cíntia, quando estudou francês e estava no nível A1, ela teve que ler. Né? A gente começa lendo Le Petit Nicolas, depois lê o Le Petit Prince. Então é muito bacana. E tem muitas verdades ali que você precisa reler como adulto. E eu vou recomendar que você leia O Pequeno Príncipe e depois leia do mesmo autor, que é Terra dos Homens. A sequência você que escolhe, porque, como todo mundo lembra, O Pequeno Príncipe começa com um piloto que tem uma pane mecânica no avião, ele cai no deserto e do nada ele vê um menino no meio do deserto. E vai interagir com o menino, a princípio ele acha que é uma miragem e ele, né, é o Pequeno Príncipe. E aí a história dos planetas, ele conta, né, a saga dele passando pelos planetas, e cada planeta que ele vai é uma lição de vida, do homem que acha que é o dono das estrelas, né, que vive para contá-las, do geógrafo que não conhece o seu próprio planeta, né, e aí vai. Mas o que é bacana disso? Nesse livro, Terra dos Homens, o Antoine de Saint-Exupéry, ele conta, é um livro autobiográfico, ele era piloto de avião, e ele voava numa época que quase não tinha instrumentos, né? Ele geralmente um mecânico, porque dava problema no avião, ele tinha que aterrissar e consertar para continuar a viagem, e ele levava cartas, né? Ele trabalhava no Aeropostale francês. E ele fazia África, América do Sul, ele vinha pro lado dos Andes, cruzava ali os Andes naqueles aviãozinhos Tex-Tex na época. E ele teve uma pane mecânica no deserto do Saara, ele e o mecânico dele. Então esse é um livro maravilhoso, fica a dica aí. Eu até peguei uma resenha muito bacana aqui de um jornal da internet chamado Correio da Cidadania. Eu vou ler esse trecho aqui. Não se trata de um livro de aventuras ou explorações, é uma meditação sobre o senso de responsabilidade, o valor do coleguismo, o prazer de uma conversa solta numa roda alegre após um dia duro de trabalho, a emoção de ver o sol se pôr na imensidão do mar, a alegria do aceno de uma menina aos pilotos na rota para o Chile, e aí vai, sobrevoando a Patagônia, episódios de um poema, de prosa. Então é um livro que celebra muito a vida de um cara que viveu muito intensamente. E inclusive, o fim dele foi um fim intenso. Até hoje não se sabe onde ele está, né? O avião dele caiu e até hoje estão procurando ainda os destroços do avião dele, né? Então fica a dica aí, O Pequeno Príncipe, vale reler quem não leu ainda como adulto, e se puder, leia junto com Terra dos Homens, do mesmo autor. Muito bom, muito bom. Durante a nossa quarentena, meu filho mais velho, o Enzo, chegou para mim um dia e falou que queria comprar o livro do Hobbit para ler. Eu falei, muito bom, mas antes de ler o livro, compramos o livro, esperamos chegar, compramos na Amazon, onde você também pode encontrar o meu livro, quem quiser ler poesia, tá lá, Amor e Tinta, na Amazon. Eu já comprei e recomendo, viu, galera? Muito bom, já até usei em aula. Escritores novos precisam de apoio, então quem quiser tá lá, menos de R$10,
livrinho no seu celular para ler. E eu estava falando da Amazon, né? E você compramos pela Amazon o Hobbit. Enquanto o livro chegava, a gente sentou em 2 finais de semana, assistimos a sequência das histórias do Senhor dos Anéis, que se passa na Terra-média, que é uma terra inventada, baseada no nosso planeta, baseada no noroeste da Europa, pelo menos assumida pelo autor Tolkien, né, no noroeste da Europa, criado companheiro de chopp do C.S. Lewis. De Guinness. Então, assim, criado uma ambientação toda nova também, assim como Game of Thrones e outras obras, que jogou todo mundo dentro dessa Terra-média. Elfo, homem, anão, orc, troll, todos os personagens que depois que surgiram em vários lugares em videogame, surgiram em conto de fada, em vários outros lugares. Lá você tem originalmente de onde eles vêm. E como a Cintia está aqui me lembrando, é outra série que tem mapa também, tem um mapa da Terra-média. E a história dela é contada através de anos das lâmpadas, anos das árvores, anos do sol. E tem a história específica dos hobbits e a história do anel. E aí você mergulha em um monte de ficção, que são histórias maravilhosas, histórias que você pode ler um pouquinho por dia, você vai ficar envolvido. E tudo muito bem descrito, né? Tudo muito bem descrito. As crenças, eles têm uma história própria, os livros de história documentados dentro do livro, né? Você tem uma meta, é um metatexto, né? É o texto que cria novos textos, novas coisas. É uma coisa infinita, né? Eu penso como uma pessoa consegue ler tudo isso em vida. A gente leu muitas dessas coisas, mas muitas vezes não lemos a obra toda, porque precisa de tempo, precisa de décadas para ler tudo. A gente estuda, faz outras coisas, trabalha, e cria filho, não é? Enfim, fica também uma lava louça, cozinha. O Senhor dos Anéis, o Senhor dos Anéis, o Hobbit, os filmes acompanham muito bem. Peter Jackson, um grande diretor, filme filmado todo na Nova Zelândia, apesar de ser um filme com características europeias, foi todo filmado na Nova Zelândia. Muitas premiações de cinema. Fica a dica de outra coisa, como eu falei, a gente ia falar de obras que trazem bastante vulto, trazem bastante representatividade no cinema e, por que não, muitos deles em Hollywood. Sua vez, meu amigo. E vamos falar agora, então, de um pop, já que estamos falando dos mais populares, vamos entrar em Harry Potter? Claro. Ó, eu também tenho a coleção, mas estou só com o primeiro aqui. Ah lá. Eu acho fantástico, cara. E você sabe que já tem muita tese de mestrado e doutorado em cima, né? Já é semi-canonizado. Logo ela vai ser canonizada. Quando eu me tornei pai, foi o primeiro livro que eu comprei pros meus filhos, assim. Eu comprei a coleção pela internet, assim. E foi engraçado que foi na época que a gente estava naquela época de pandemia do H1N1. A gente estava em casa, enfiado, sem fazer nada. Eu comprei os livros do Harry Potter e ele era bebê. E daqui, a coleção tá aqui. Esse é o primeiro livro da Pedra Filosofal, que é o marco aí, né? E inclusive, tô até com a camiseta do Harry Potter, essa camiseta trazida por um amigo. Legal. Um amigo meu. É um lugar inventado, isso aqui é um lugar imaginário. A estação de viagem para Hogwarts. Hogwarts é a cidade inventada, criada, de Harry Potter. Hogsmeade, Hogwarts, lugares que não existem. E você tem. Ele pega a estação King's Cross de Londres, para quem não sabe. É uma estação muito grande em Londres. Ele pega a estação King's Cross de Londres e cria uma plataforma que não existe, que é a plataforma entre a 9 e a 10, é a 9 e 3/4, dentro da parede. E eu estive na estação King's Cross e fui lá olhar e, por incrível que pareça, o negócio ficou famoso. Enfim, e é um lugar criado, um novo imaginário. Me ajuda a contar, porque eu não dou conta sozinho de contar Harry Potter, é muita coisa. Não, eu só acho assim, eu acho muito, como eu fiz aquela fala inicial, né, de que a literatura não é para os fracos, é onde a gente vai para encarar os nossos monstros. A J.K. Rowling, eu acho muito bacana você conhecer a história dela para entender um pouco mais do Harry Potter, né? Ela foi professora de inglês, não sei se você sabia disso, lá em Portugal, foi casada com um jornalista português, um casamento não muito feliz, um relacionamento abusivo. E ela saiu desse relacionamento grávida, voltou para a Inglaterra, viveu de apoio do governo, de bolsa, né, Bolsa Família da Inglaterra, foi para um apartamento funcional, a mãe já tinha morrido, não teve muito apoio da irmã e do pai, e nesse contexto nasceu Harry Potter. Olha só. Né? Então, sabe que para conseguir, desculpa te interromper, para editar o livro, o JK, né, o JK, da J.K. Rowling, ela utilizou essas iniciais abreviadas
porque ela entrou na onda, o Marcos está comentando aqui sobre abreviações dos livros ingleses, ela entrou na onda, C.S. Lewis e vários outros, né? Tolkien também, George R. Martin, que é o do acabei nem falando, né? do Game of Thrones, ela abreviou dela para os editores acharem que era um homem. E ela tem mais chances no mercado editorial, e ela conseguiu por isso. Então, e é muito bacana, porque você pensando em todo esse drama dela, ela foi diagnosticada com depressão profunda, né? Pensou em suicídio, mas o que tirou ela do fundo do poço foi encarar os monstros dela, foi encarar o Voldemort dentro da história, né? E a filha dela também, que ela relata que deu muita força. E uma coisa muito bacana de Harry Potter, que já existem teses a respeito, é que crianças que leem Harry Potter são crianças melhores, são crianças mais humanas, são crianças mais empáticas, né, que veem mais os outros. E ela trouxe muito disso para a vida dela, porque quando a coisa começou a melhorar, ela arrumou um emprego na Anistia Internacional. E ela trabalhava lendo cartas, né, de pessoas que passaram por toda sorte de abuso sexual, abuso econômico, né, e recebendo essas pessoas no Reino Unido. E ela levou muito disso para o livro dela, né, quando ela fala dos trouxas, ou do preconceito contra os half-bloods, né, contra os... Qual que é o termo em português, Edson? Me ajuda aí. Me complica. Mestiços, né? É porque a gente não quer cair em palavras que podem ser pejorativas, entendeu? Isso, então ela cai... Não, é mestiço. A tradução no português para o half-blood eles usam, tanto que é o príncipe mestiço, né? O Snape é o príncipe misturado. Então a gente vê claramente, né, como ela lida com o preconceito dentro do universo dela. Então ela não fala do preconceito racial, do preconceito de gênero, né? Mas ela trabalha a questão do preconceito na cabecinha das crianças, utilizando a ideia do filho de trouxa, do sangue mestiço. O Harry Potter ele bebe na água de vários elementos. Desculpa te interromper de novo, mas a gente vai batendo bola. Não, vai lá, cara. Ele bebe na água de vários elementos. Você falou sobre isso. Eu acho que a questão da orfandade, a questão da orfandade, a ausência de figura do pai, isso é fundamental. Eu acho que bebe na água de tudo isso e isso contribui com que a obra seja uma obra rica na universalidade das tem muita coisa, cara, e mesmo assim, e ele sendo órfão, ele construiu assim uma imagem, né, quase que de Deus dos pais, que é aquela imagem que as crianças têm nossas, né, quem tem filho pequeno sabe, e como a gente estava dizendo, falando da questão dos arquétipos do Jung, quando cai essa mística, cai a ficha que o meu pai e minha mãe não são perfeitos, que eles têm erros, a gente leva aquele susto. E Harry Potter ajuda até nisso. Não sei se você vai lembrar de quando o Harry ele vê, né, o pensamento do Snape, e ele vê o bullying que o pai dele, o Tiago, o James, né, fez com o Snape. Por ele ser... Ele desvenda, na verdade, a essência do Snape aí. Então ele vê essa questão do preconceito, né, do pai que é imperfeito e que erra também pisa na bola. E a gente passa muito por isso também. Então, é muito bacana isso, né? Esse espaço que a gente tem no mundo fantástico para encarar os nossos monstros. A Universal Studios, ela recriou, ela comprou direitos, lançou todos os filmes bem parecidos com o livro, sem invenções, e ela recriou no seu parque na Flórida, ela recriou o mundo de Harry Potter, Hogsmeade, Hogwarts. Você tem a oportunidade até de viajar de trem. Enfim, é um passeio legal para as crianças que conhecem a obra. A gente teve a oportunidade de conhecer e tem gente aqui na live que foi com a gente. O Leandro já esteve lá com a gente, o Marcos já foi lá com a gente também. A gente já teve a oportunidade de conhecer o mundo de Harry Potter recriado para a gente visitar em tamanhos proporcionais. É uma coisa fantástica. Quem gostaria de investir no idioma, a gente como professor de inglês pode indicar, você com um nível intermediário de inglês, você consegue ler o Harry Potter na língua original. Não é um inglês muito difícil, é um livro escrito para crianças, mas não é infantil, não é infanto-juvenil necessariamente, pode ser lido por adultos. Então, você pode ler essa obra em inglês tranquilamente, mesmo porque eu vou falar, já falando um pouco da nossa especialidade, ela é muito mal traduzida, isso é uma pena. O Harry Potter ele é muito mal traduzido. As escolhas, as opções de tradução, ela é formada... A J.K. Rowling é formada em literatura clássica, né? Todos os encantamentos do Harry Potter são em latim. Então olha que pessoa chique, né? É muito bacana. Você já aprende um pouquinho de latim também, aprendendo os encantamentos. Pois é. É isso aí, André. Tá joia? As dicas aí, a gente vai colocar o vídeo no YouTube com as dicas enumeradas
para quem quiser se interessar um pouco mais, aprofundar em alguma delas. Acho que vale bastante. Agradecer as perguntas que o pessoal está mandando. Teve gente que mencionou Gilead, do conto da Aya, que é também uma criação. Falei em outras lives, também não vou aprofundar muito, mas Gilead é uma criação cara, fantástica. Lá em Boston, né? Lá em Boston, criado lá no que é os Estados Unidos. Acredita-se que até o meio oeste, e ao longo da série eles vão reconquistando, né? Chicago, e vão ampliando de tamanho. Mas, enfim, há várias outras sugestões. Tem Gilead, Terra do Nunca, do Peter Pan. Tem milhares de exemplos, a gente pode fazer um parte 3, mas a gente também tem muita coisa para falar em outras lives a respeito de É o que eu falei, cara, eu selecionei metade dos livros da última semana e não consegui falar de todos. Nunca dá tempo, né? Na minha mini biblioteca aqui, eu olho em volta e encontro livros novos para falar de lugares imaginários, certo? A gente vai publicar o vídeo. Eu agradeço muito pela sua colaboração, pela sua participação, por dividir aqui o nosso Eu que agradeço. E por que não falar que é a nossa aula, afinal, a gente vive de aula, né, André? A gente aqui tá se divertindo, trocando uma ideia. Com muita alegria, cara, como é bom. Uma live pessoalmente, juntos, de repente, não é? E também estamos devendo uma live de culinária, como a Cíntia tá lembrando a gente aqui. Literatura e cozinha. Muito bom, então obrigado a quem participou. Eu que agradeço. Semana que vem a gente divulga aí um novo trabalho para vocês acompanharem o nosso bate-papo com um pouquinho de conteúdo e um pouco de livro para todo mundo. Leiam bastante, fiquem em casa e se cuidem. Obrigado, André. Boa noite. É isso aí. Um abraço, pessoal. Obrigado pela presença. Obrigado. Até mais. Tchau.